A exigência de imortalidade é tão claramente um produto dos nossos desejos que não pode reivindicar o valor da realidade. Esse trecho foi retirado do texto A Transitoriedade, escrito pelo Freud em 1916. Eu sou a Vicky Fernandes, psicanalista e publicitária, e esse é o podcast Neurotiquem? Aqui a psicanálise e assuntos relacionados serão abordados com uma linguagem democrática. Fica à vontade, o divã é todo seu. Vamos direto para as apresentações e estreia desse episódio com 3 vozes. Ela, que foi nossa companhia no primeiro episódio do podcast, volta para compartilhar mais conteúdo e conhecimento. A Manu Barral é graduada em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e mestra no Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, também da PUC de São Paulo. Atua em consultório particular e como acompanhante terapêutica no envelhecimento. E ela, que chega pela primeira vez aqui no Neurotiquem, Roberta Veloso, é jornalista, pós-graduada em Sociopsicologia pela FESP, com aperfeiçoamento em Psicanálise pelo Instituto SEDES, e nele integra o grupo sobre psicanálise e racismo. É idealizadora do projeto Escuta 60+, de escuta e acolhimento solidário a idosos, além de ser acompanhante terapêutica no Instituto A Casa. Manu e Rô, sejam muito bem-vindas a Neurotiquem. Obrigada, Vi. Que delícia estar aqui de novo, principalmente com essa parceiraça que é a Rô. Eu integrei o Escuta com ela e é o máximo estar com 2 pessoas maravilhosas assim. Oi, Vicky. Oi, Manu. É um prazer estar aqui com vocês. A Manu é uma parceira aí de grupo de estudos, dessa trajetória de pensar o envelhecimento. E bora lá falar sobre esse tema que tanto nos atravessa. Já quero trazer como gancho a introdução que foi retirada de um texto lindo escrito pelo Freud em 1916, chamado A Transitoriedade, que apesar de curto, ele tem uma profundidade assim, absurda. Contextualizando para vocês, o Freud conta sobre um dia de verão que passou ao lado de um amigo super melancólico e de um poeta jovem e famoso. O jovem admirava todos os elementos daquele dia bonito, mas ainda assim não conseguia se alegrar e tinha um incômodo muito latente sobre a impermanência e temporalidade das coisas. Uma das passagens do texto é a seguinte, abre aspas, era incomodado pelo pensamento de que toda aquela beleza estava condenada à extinção, pois desaparecia no inverno e assim toda a beleza humana e tudo de belo e nobre que os homens criaram poderiam criar. Tudo mais que, de outro modo, ele teria amado e admirado, lhe parecia despojado de valor pela transitoriedade que era o destino de tudo. Fecha aspas. Bom, daí um ano depois desse dia, rompeu a Primeira Guerra Mundial, trazendo à tona justamente essa fragilidade de tantas coisas sólidas. Dando aqui um spoiler do final do texto, ele fala sobre a reconstrução daquilo que a guerra destruiu, em terreno talvez mais firme e de modo mais duradouro que antes. Rô e Manu, partindo desse recorte do texto do Freud, por que tende a ser difícil a gente aceitar o nosso envelhecimento e das pessoas que a gente ama? Eu penso que o envelhecimento escancara uma coisa que a gente tem muita certeza, a única certeza, né, como falam na vida, que é a morte, mas no envelhecimento isso fica escancarado, né, assim, não tem mais para onde fugir. A gente até, quando alguma pessoa nova falece, a gente fica muito surpreendido e aí tem até aquela coisa, né, quando uma pessoa idosa morre e fala, quantos anos tinha? 70 anos. Mas já viveu muito, né? A gente tende a achar natural quando a pessoa idosa falece, né? Como se não tivesse mais nenhum projeto de vida. E eu acho que o envelhecimento escancara essa morte e traz no combo de que não tem mais tanto tempo, né, fazer coisas que ao longo da vida queria, né? Acho que os famosos ideais, os planos, os projetos, os sonhos, ter que aceitar de que, bom, não deu, né? De que fiz o que foi possível, mas talvez agora eu tenha que reformular e pensar em planos, não sei, menores, mais curtos. Acho que pouco isso. Acho que pegando o gancho que a Rô falou aí, né, tem uma autora que eu tô até com medo de falar nomes, mas que fala que o envelhecimento propõe uma morte sem véu, né, que a gente vive com a finitude, né, a todo instante, sabendo que ela é uma possibilidade da vida que nos acompanha, mas que quando a velhice se apresenta,
É como se esse véu que separasse a gente, né, da finitude caísse, fosse descortinada ali, né, e ficasse no cangote, né, a morte. Então, acho que é muito fácil socialmente associar velhice com morte, né, com decadência. Então, acho que é disso que se trata. Mas o ponto curioso, né, que esse texto do Freud, de alguma forma, denuncia o quanto a gente não atualiza, né, essa visão da velhice. Bom, na época do Freud, morria-se cedo, né, 60 anos, as pessoas tinham aquele semblante mais envelhecido, de fato, né, assim, de forma até pejorativa, né. E aí, agora a gente para pensar, 60 anos, tem um monte de gente, né, super bem, e a velhice se tornou uma das fases da vida mais prolongadas, né? Dá para viver 30 anos sendo velho, até mais, né? Dos 60 anos adiante. Mas que a gente ainda tende a olhar como um futuro encurtado. Então é curioso pensar, né? O quanto tem algo aí, né? Assim, fazendo uma provocação, tem algo aí que talvez precise ser atualizado nesse sentido, né? Será que a velhice ainda é sinônimo de morte? E sabe o que é curioso? Que a perspectiva do envelhecimento de quem tem 30 é diferente de quem tem 60. Assim, pode ser chovendo molhado aqui, mas eu acho que nós, pessoas aí no intervalo de 30 a 40 anos, né? Pelo menos o que eu tenho percebido como experiência própria e pessoas ao meu redor, é que a gente se pune muito precisando ser muito assertivo naquilo que a gente faz, né? E esses erros, eles fazem muito parte de uma trajetória para que justamente se chegue lá na frente e possa se perceber a vida como possibilidades, né? E é curioso, assim, porque eu vejo com muita frequência também pessoas 60 a mais que falam, nossa, eu já aproveitei tanta coisa da vida, agora eu tô me autorizando a viver coisas que eu nunca vivi antes, né? Ainda mais esse recorte geracional de pessoas que hoje têm 60 anos e que precisaram atender muitas demandas estruturais de décadas passadas, né? Então, hoje a gente vive certos aprisionamentos estruturais e sociais, principalmente, mas eu percebo que hoje, né, aqui ano 2022, as pessoas que têm 60 a mais precisaram viver e desconstruir muitas coisas, né? E vivendo sob essa condição de que então a vida tem que ser limitada sob esse aspecto. E aí tem esse véu que me parece que ele é muito rompido com as novas gerações que chegam para reatualizar esse idoso, né? Do tipo, não precisa ser dessa forma como te ensinaram que tinha que ser. Então, novas perspectivas passam a ser consideradas num estágio da vida que ainda tem muito que acontecer, né? Que é aquilo, quantos anos tinha quando faleceu? Faleceu, quantos anos? 80? Viveu bastante, né? Eu fico pensando, gente, 80 anos, mas tinha aí mais um pagode pra acontecer, sabe? Não é tão óbvio assim. Eu tenho me colocado muito nesse lugar, né? De um convencimento das pessoas do tipo, morreu, mas, né, viveu pelo menos. Imagina um jovem, claro, a gente também não... Eu tô falando de morte de um modo geral, né? Mas enfim, eu gosto dessa provocação do idoso de hoje ter esse convite, essa notícia também da juventude, né? Como é que eu posso olhar pro daqui para frente? Porque o aqui para trás é um acúmulo de mais anos do que eu tenho para frente, mas isso também quer dizer muitas outras tentativas, outro tipo de experiência, outro tipo de posicionamento. Então, me parece que é quase que tá com a faca e o queijo na mão, sabe? Não sei, eu não sei se eu tô romantizando demais, sabe? A velhice. Acho que sim, não, Vi. Assim, eu acho que faz muito sentido o que você está falando. Eu fiquei pensando nessa coisa das gerações. Acho que a gente vê isso até em casa, quem tem relação com os avós, né? Muitas vezes, claro, não todas as pessoas, mas é muito interessante esses saltos geracionais, a relação entre gerações, né? Entre a velhice e uma geração mais nova. Curioso como é fácil brigar com os pais, mas com os avós tem uma outra coisa, né? Como tem um pacto entre os netos e avós, né? E pai e filho não. Então isso dá notícias mesmo de que essa relação intergeracional aí é super rica, é super importante e
coloca a velhice num lugar potente, que pode transmitir coisas. Mas eu acho que isso é o ideal. Eu acho que talvez a gente está falando do que a gente quer ver, mas eu não sei o quanto isso se concretiza pensando em Brasil. Claro, a gente está em São Paulo, das cidades mais ricas, aí, mas pensando em Brasil, em que grande parte dos nossos velhos, eles ficam escondidos, aqueles ditos velhos de sofá, né, que ficam desinvestidos, que são parte da mobília da casa quase, porque praticamente não tem ali, né, uma relação, e que às vezes justamente é o neto que cutuca, né, o velho e fala, esse cara tá aqui, ou que traz algum vigor. Claro, eu não acho que a velhice se resume a ser avô de modo algum, mas fico aqui pensando que talvez você tenha falado de um caminho para dar potência para a velhice, um belo de um caminho, mas que eu não sei se isso se sustenta, né, na nossa realidade atual, digamos assim. E eu pensei numa coisa que a Vicky estava falando, dos jovens lidar com essa coisa do erro, né? Não posso errar. É curioso porque o Freud vai falando dessa coisa do passageiro, né? Do efêmero. E na juventude parece que tudo é muito decisivo, né? Sim, que as coisas são muito... Não é possível mudar. E é bonito ao mesmo tempo isso do envelhecimento, né? Porque tudo é passageiro, né? É efêmero. Você não conseguiu isso em algum momento da outra vida, talvez você consiga, talvez você nem queira mais daqui 5, 10 anos. Então essa coisa do efêmero, de que as coisas elas não são... de que a vida é cíclica, né? De que é possível ter mudanças. É uma coisa que na juventude é difícil, porque tem essa coisa também da impulsividade, né, de precisar concretizar as coisas agora, mas na velhice, como você estava falando, vi que tem esse apaziguamento. Bom, as coisas podem ser mudadas, né, as coisas são cíclicas. Um idoso que, sei lá, na juventude não conseguiu tal coisa, não concretizou tal coisa, na velhice concretize de outro jeito, de outro modo, não exatamente daquele jeito. Acho que a gente está falando das dificuldades, mas também eu acho que tem claro isso, né, no plano do ideal, que nem a Manu estava falando, mas essa maleabilidade das coisas serem flexíveis, né, das coisas poderem ser mudadas. Nossa, Rô, é verdade. Estava aqui pensando, né, pegando esse gancho da urgência da juventude, eu lembrei, tem uma autora, eu não vou saber falar o nome dela, ela é brasileira, Beatriz Citranovax, bom, ela fala da juventude, não é da juventude, na verdade, da infância, como o espaço do tempo do já. Uhum. Bonito isso, né? O espaço do tempo do já. E parece que quando a gente vai envelhecendo, né? Envelhecendo até falando, né, a gente fala envelhecendo, parece que só é velho que envelhece. Todo mundo tá envelhecendo o tempo inteiro, né? Cada minuto. É isso, estamos envelhecendo. Estaremos mais velhas no fim desse episódio. Exato. E aí a gente vai lá e vai envelhecendo e parece que passado e futuro começam a brotar ao mesmo tempo, né? E aí pensando nisso, quando a gente tá mais velho, né, falando, né, de velhos propriamente ditos, né, acho que tem essa coisa do alongamento do passado, né, de uma percepção outra, de olhar para a vida e poder pensar em coisas que foram feitas, coisas que perderam sentido, coisas que foram modeladas. Acho que tem urgência na velhice com relação ao futuro, né, que é o que a gente falou no começo, mas na juventude também tem urgência, né, só que são urgências diferentes e, né, esse encontro é rico nesse sentido de cada um poder falar da própria urgência e falar, calma aí, né, acho que tem coisa para ser feita, né, de abrir possibilidade a partir disso, né. Então, é curioso pensar nessa questão da temporalidade, né. E cada um com a sua demanda. E é muito comum que vídeos viralizem em redes sociais, e eu fui impactada por um essa semana. Vou ver até se eu acho para colocar na descrição. Inclusive, pessoal, vocês aí, quem já escuta há um tempinho o Neurotiquinho, eu costumo deixar todas as referências que a gente tá falando aqui na descrição, que é o vídeo, assim, um clássico, né, gente? É um vídeo de uma idosa falando que tá numa reportagem, aí o repórter pergunta, o que você diria pra uma pessoa jovem, sabe? Clássico. Ela assim, cara, se arrisque.
arrisque a viver, arrisca tudo, porque as coisas vão passar. Ela fala sobre esse ponto efêmero que a gente estava comentando agora. E assim, por mais que isso entre num recorte do ideal, né? Pô, vocês têm o rojão aí de largar tudo e arriscar absolutamente tudo? Eu não sei se eu tenho. Eu não tenho, eu acho que é fácil arriscar depois que você viu que deu certo, né? Assim. Exatamente. E se não der certo, porque existe essa possibilidade, então quer dizer, lógico, então eu tô recortando, mas eu tô comentando a minha sensação de primeira, assim. Eu falei, cara, é verdade, eu tô querendo tomar certas decisões na minha vida e que ter visto esse vídeo nesse momento, nessa semana especificamente, eu falei assim, cara, pode crer, o que vai mudar fazer isso, fazer esse teste? Eu tô pensando em testes na minha vida, né? Nada muito concreto, mas testes, então como que eu posso ficar em situação tal, como eu posso ficar numa situação mudando de um lugar para o outro, mudando de cidade, mudando de país. Então aquilo me pegou num lugar poético, num lugar romantizado, por mais que muito previsível um vídeo desses nas redes sociais, sabe? E aquilo que a gente até conversou no nosso bate-papo antes de entrar aqui na gravação, que é o outro manda notícias do tempo o tempo todo. Então eu consigo ver a passagem do tempo pelas minhas sobrinhas e o meu sobrinho crescendo, e assim, já vão se tornar pré-adolescentes, e como assim eles estavam ontem nascendo, ontem eles eram recém-nascidos e agora já tá todo mundo, tipo, correndo pra lá e pra cá e daqui a pouco falando sobre questões de jovens adultos. E eu também vejo a passagem do tempo com a minha mãe, né, que hoje é a idosa que eu tenho maior proximidade, enfim, além de tantas outras pessoas, né? Eu não tenho mais avós e avós, já todo mundo faleceu, mas eu consigo ver isso. Então eu vejo uma cápsula ali do tempo, porque são gerações totalmente diferentes. Mas enfim, eu também gosto dessa romantização, tá? Porque bota a gente, pelo menos me botou pra questionar, eu falei, cara, é verdade. Tá tudo bem se eu arriscar um pouquinho. Eu não preciso arriscar tudo, eu não preciso jogar tudo pro alto, né? Mas eu posso ter essa notícia de quem tá lá um pouquinho mais pra frente. Os clichês estão aí pra ser usados, Ai, né? não Vamos lá. É Eu acho que gostoso, isso. me deu um acolhimento na hora. Eu falei, poxa, Sim. obrigada, cara. Era o que eu queria escutar. Eu acho, mas eu acho que a gente também vai precisar falar do feio aqui, né? E eu e a Rô, acho que a gente tá acostumada a falar um pouco dessa parte. Porque acho que tem uma provocação, né, pra se fazer. Acho que é isso, a gente precisa ver o bonito na velhice, reconhecendo o feio também, porque senão fica só bonito ou só feio, né? E aí a gente cai no campo do ideal, que daí, e aí eu não sou bem sucedida no meu envelhecimento, ou eu sou completamente mal sucedida. Bom, vamos negociar, vamos encontrar o meio do caminho. São abismos, né? O que acontece no meio desse abismo? É isso. Esse ponto que a Vicky trouxe de se arriscar, né? Eu fico pensando, até indo ao encontro do que a Manu falou do feio, né? De quem são as pessoas que podem se arriscar, né? Porque tem sujeitos, pessoas que nem chegam a poder pensar no envelhecimento, né, assim, quando envelhecer eu vou poder fazer tal coisa, e tem uma diferença, assim, bem importante da expectativa de vida das pessoas, de classes sociais mesmo, de raça, um idoso, uma pessoa velha, de uma região abastada de São Paulo, de um bairro que o poder público esteja presente, né? Se vive, sei lá, 80, 90 anos. A expectativa de vida de uma pessoa que mora numa região periférica, à margem, que o poder público não está tão presente, que não tem acesso, que é muito visível, né? Eu sou acompanhante terapêutica também, como a Vicky falou, e circulo muito pela cidade. E aí você vai ver, né, em Alto de Pinheiros, eu tô aqui em Pinheiros, não em Alto de Pinheiros, mas tô em Pinheiros, e aí você vai ver, tem uma praça que parece um parque em cada esquina, né, assim. Então, um convite para o lazer, para você cuidar da sua vida, eles podem cuidar, porque tem um tempo, né? Agora você vai indo para outras regiões, né, de São Paulo, as praças estão abandonadas, o mato crescendo, marcar uma consulta é muito difícil. Então, é muito triste se dar conta de que é muito triste, não quero ser, não sei, mas assim, acho que é triste mesmo a palavra, de não poder ter essa perspectiva de que quando eu envelhecer eu vou poder descansar, né? Eu vou poder fazer tal coisa, né? Eu vou poder curtir mais meus netos, porque tem uma barreira aí
social que é engraçado, né? Agora pensando, né? O que é engraçado. O que a Manu estava falando no começo do véu da morte, né? Esse véu já está escancarado muito antes, né? É impressionante isso. Sim. E tava aqui pensando, Rô, eu lembrei de um livro, cara, é um livro acho que de 94. Ele é isso, é impressionante como as coisas não se atualizaram nesse campo, né, muitas vezes. Ou, na verdade, não é que não se atualizaram, porque a gente tá falando sobre isso, né, fico aqui pensando, eu e a Rô, a gente fez parte de grupo de estudo juntas, a gente produz, a gente conhece uma galera que produz nesse campo, mas eu acho que a sociedade rechaça, assim, a sociedade não entra em contato com esses textos, com essas produções. É isso, meu mestrado foi falar sobre esse tema, mas é isso, não circula. Diferente de outros temas, são mais interessantes. Falar sobre o creme rejuvenescedor, que agora a pele fica lisa, se um cara falou, vai sair no jornal amanhã. Mas é isso, pensar que esse texto de 94, da Gita Debert, até peguei aqui, é um livro que o nome é A Reinvenção da Velhice, Socialização e Processos de Reprivatização do Envelhecimento. E ela faz uma crítica do quanto a velhice é privatizada. O direito de envelhecer é um direito privatizado. E é muito perversa essa lógica, que o Estado vai se retirando, porque é isso, o Estado é para cuidar, mas o Estado vai se retirando, e acho que aí também é um sintoma social, no sentido de que ninguém está pensando sobre isso, porque eu não quero pensar, porque se eu não penso eu não envelheço, né, tem um pouco essa falácia aí, né, quem envelhece é o outro, que nem o louco é o outro, o drogadicto é o outro, né, essa coisa assim, quem morre é o outro. Então, é isso, o Estado vai se retirando de tal forma que a velhice fica sob responsabilidade do próprio indivíduo e dos seus familiares. E, cara, quem são esses indivíduos? Quem são esses familiares? E aí acho que recai sobre o que a Rô falou. O indivíduo que tá, né, na High Pinheiros, aí, no Alto de Pinheiros, vai ter um envelhecimento diferente. Que vai ser aquele cara de 60 anos, vai falar, o quê? Você tem 60 anos? Diferente de uma pessoa que tá aí nas periferias, ou que tá, assim, no norte do norte, sei lá, cortando cana, né, se ferrando ali de trabalhar, e que você olha, a pessoa tem 40 anos, você fala, essa pessoa tem 70 anos. Porque também se diz isso, né? A velhice passa por uma questão estética. E aí, quando a gente fala que o outro dá notícias, eu acho que sim, quando você fala de, eu vi meus sobrinhos, eu vejo minha mãe, o outro também enquanto a gente quando se olha no espelho, porque quando a gente se olha no espelho, a gente se olha enquanto outro. E o outro na rua, que olha pra gente de uma outra forma. Eu acho lindo, assim, uma fala do Rubem Alves que me encanta, que ele conta de quando ele estava no metrô e ele troca olhares com a jovem, e ele falou que ele olhava rostos, ele lia rostos, e ele troca um olhar com essa moça, e aí ele percebe que essa moça também faz isso, ela lê rostos. E aí, por um breve momento, eles trocam olhares, e aí ela olha para ele e fala, você quer sentar no meu lugar? E aí ele fala, ela fez uma gentileza, maldita gentileza, porque isso me colocou num outro lugar. Eu estava olhando para essa jovem, vendo talvez desejo, vendo vivacidade, e quando ela me oferece o lugar, ela me coloca num lugar de não desejo, que também é um lugar da velhice. Então a gente começou falando de uma velhice bonita, né, de uma velhice romântica, talvez, a velhice que todos nós queremos, né, porque na melhor das hipóteses a gente envelhece, se trata disso. A gente fica falando não quero envelhecer, mas se você não envelheceu é porque algo deu errado no meio do caminho. Então, fiquei pensando nisso, né, que, bom, na melhor das hipóteses você envelhece, mas também que lugar social é esse que se propõe para o envelhecimento. Eu tava escutando aqui vocês falando, sabe eu acho que tem uma virada de chave, assim, num recorte de idades, principalmente aqui no Brasil. Se eu não me engano, são 60 ou 65 anos que você passa a fazer parte da terceira idade, né? E aí você tem tipos de acessos diferentes a lugares públicos, por exemplo. Então, tô falando uma fila de banco, né? A fila de banco, ela prioriza idosos, pessoas com deficiência física. Tem uma atenção, né, e uma prioridade maior. É muito curioso você ver pessoas que estão completando 60 anos, que fica, sabe aquelas piadinhas? Tem certas idades que fatalmente chegam em piadinhas, né?
As idades da transitoriedade, né? As idades da transitoriedade. Eu não tô nem lá nem cá, vou dar aqui um jeitinho de rir disso, né? Exato, chorrindo, né? Chorando e rindo. Mas, assim, é um clássico das pessoas que estão fazendo 60 anos, dizendo, tipo, agora eu posso fazer as filas da prioridade, né? Posso estar nessa fila. Eu posso demandar essa organização social de estar dentro de um transporte público e exigir com que a pessoa, sei lá, um jovem sentado nesse assento exclusivo, né, separado com essa prioridade para idosos ou pessoas com deficiência física, enfim, que eu esteja ali. Então, é como se a pessoa pudesse demandar outro tipo de atenção dessa sociedade. E isso traz para a pessoa um recorte do legal, me parece que eu vou ter certos, eu vou colocar bem entre aspas, tá? Eu vou ter certos privilégios nesse contexto, mas em contrapartida, eu também tenho mais notícias de que eu tô chegando ao fim. Que você é café com leite, se trata também disso. É isso, é um pouco... Que você não é capaz de ficar de pé num ônibus, que você não é capaz, enfim. Mas a gente também tá falando de velhices e velhices, né? Eu tô usando o recorte dos 60 anos e considerando aí uma pessoa que estaria apta também a continuar fazendo fila, mas não é sobre isso, especificamente. Não, mas acho que é brincar com o insuportável um pouco, né? Que é, às vezes, quando tá difícil, a gente faz piada, né? Porque, legal, vou me privilegiar. Mas o tempo todo. É isso, né? Vou me privilegiar, mas o que isso significa socialmente? O tempo todo tá difícil. Tipo isso. O Brasil se tornou um grande rir para não chorar, na verdade, né? Há algum tempo já. Mas acho que é isso. Antes da Rô, porque eu acho que a Rô precisa falar, porque eu sou uma falastrona, eu queria, acho que, fazer aqui um apontamento do quão interessante é o fato de que existem 2 temas que a gente tem muita dificuldade de dar um nome para. Eu acho isso também muito engraçado, eu gosto de observar isso. Cara, a gente tem muito receio de falar morte, e a gente fala faleceu, né? A gente vai usando outros termos, e como é difícil dar nome pra velhice, né? É muito louco. Uhum. Eu acho isso muito doido. É uma coisa. Eu e a Rô, a gente leu bastante sobre isso no grupo de estudos. Eu quis retomar isso porque é isso. Mostra, acho, um raciocínio que a gente nem se dá conta que a gente faz, mas que a gente faz, que é, bom, adolescência é adolescência, juventude é juventude, infância é infância, velhice é velhice, terceira fase da vida, a melhor idade, são os idosos. Não, velho não pode, né? A gente vai, parece que fazendo um rococó nos nomes, porque parece que vira xingamento, né? Ah, não, o velho. Ai, não fala velho, o velho pega mal. Cara, é velho. Por que velho pega mal? Da onde a gente tirou que velho é algo ruim? Porque velho, quando a gente fala de objeto. Nossa, total. Né? O meu tênis está velho, logo preciso me livrar dele. E aí a gente fala idoso. Então tá, porque idoso não joga fora. Ah, não, mas idoso também, putz. Ah, não, terceira fase, melhor idade. Aí vai mudando, porque parece que não se sustenta, né? E tem um movimento aí, né, da gente que estuda, de assumir o termo velho. Só que eu vou percebendo que nós mesmos, né, meio que sem querer, no cotidiano, a gente tem dificuldade de sustentar esse termo. Porque esse termo vem com essa carga, né, de outros significados. Então, de novo, né, acho que, lá vou eu. Tô aqui pensando um pouco numa coisa, né, eu trazer um pouco dessa questão das molduras de mundo. No mundo que a gente vive, tem 3 coisas que são preciosas. O mundo que eu digo, né, capitalista, não é uma crítica, tá, necessariamente, mas eu tô assumindo que é assim que funciona, né, um mundo capitalista que valoriza algumas coisas no sentido de produção. Então, vamos lá, a pressa e a velhice pressupõe, como a gente estava falando, né, uma lentidão, minimamente, né? Até porque não tem aquela urgência da realização que a gente comentou, então não tem por que ter tanta pressa, né? A beleza, mas que não é qualquer beleza, é a beleza da juventude, que os corpos velhos precisam ser escondidos, então não tem uma beleza que você pode reconhecer a cada instante, é uma beleza jovial, e aí você passa um creme anti-idade. Anti-rugas faz sentido, mas um creme anti-idade não faz sentido, né? Essa colocação, né? E por fim, né, que eu já até tinha comentado, que é a produção. E aí, né, se você produz, você tem valor. Se você não produz, você não tem. Então tá, o que significa aposentadoria, por exemplo? Retornar aos seus aposentos.
é disso que se trata, né? E o que se propõe para a velhice, né? Então, dando notícias dessa moldura de mundo, o velho está na contramão disso tudo, né? Então dá para entender, porque tem um bando de jovem falando, eu não quero envelhecer, ou tentando idealizar a velhice, falando, ai, quando eu me aposentar, né? E aí, bom, quando você se aposentar, talvez não vai ser assim. Exato. E sabe uma coisa, agora pegando esse gancho, Manu, a nossa geração já não tá mais sonhando com a aposentadoria. Porque, Até né? porque não tem. Não pode, né? Tiraram. Sim. E é muito isso que a Manu estava falando do capitalismo, né? É muito importante isso, porque o capitalismo se dá nessa eterna produção do novo, né? Então, um celular dura 1 ano, troca, né? Tá velho. Isso tá velho, troca, né? Assim, né? E é muito louco pensar isso, né? Que o velho entra nessa coisa também, né? Assim, ele não funciona mais. E tem uma coisa que é assim, né? Para além dessa crítica social, assim, econômica, tem algo que no velho que o corpo não funciona mais como funcionava. É muito ambíguo, né? É muito complexo isso. Não basta só eu querer fazer isso, o meu corpo já é outro. É muito curioso, né? Porque você tem uma vida, mas você vai ter que lidar com esses lutos fisiológicos. Enfim, acho que isso é muito... Puta, tem coisa pra caramba pra falar, assim. O corpo, né? Pô, o que a gente é sem o corpo? A gente é corpo. A gente é corpo, né? É unidade, porque você vê muitas pessoas... Nossa, eu já escutei tanto esse comentário, você vendo assim, uma pessoa o idoso, uma pessoa idosa que tem um funcionamento fantástico da mente e as suas capacidades ainda preservadas nesse sentido, mas você escuta, nossa, mas o corpo não acompanhou a cabeça. Vocês já escutaram isso? Sim. Acho que tem que ter um estofo danado para envelhecer, né, gente? Porra, gente, porque assim, somos uma unidade, não é que o corpo tá deixando de funcionar, é que tudo tá funcionando do jeito que está funcionando e ponto final. Então a gente o tempo todo fica buscando descapacitar, sabe, essa pessoa. Não é que a cabeça tá legal e o corpo talvez esteja um pouquinho mais ali sofrendo e tendo notícias do tempo. É que é tudo junto, mas a gente fica tendo sempre que pegar um fiozinho para puxar, viu só, mas nossa, olha, essa pessoa, a cabeça está assim, ó, nota 1000. Eu queria também trazer aqui para o contexto alguns dados importantes para essa pauta, que o processo de envelhecimento tem desigualdades socioeconômicas. O impacto é perverso e atinge principalmente a população velha e negra, que uma sociedade racista tem maior probabilidade de vivenciar o desrespeito, a violência e os maus tratos. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os idosos negros representam apenas 7,9% das pessoas com mais de 60 anos no país, sendo que pardos representam 35,3% e brancos um pouco mais de 55%. A expectativa de vida da população negra é de 67,5 anos, enquanto a da pessoa branca é de 73. Conseguir envelhecer no Brasil é uma vitória, nas palavras da Suzana de Souza. Tem uma frase do Mário Quintana, que foi um homem branco, mas que também cabe nesse contexto. Abre aspas. Nascer é uma possibilidade, viver é um risco e envelhecer é um privilégio. Forte, né? Eu acho que a Rô tem mais lugar de fala nesse momento, mas talvez seja interessante pensar a partir da sua fala que a gente está discutindo a todo instante, né? O medo do envelhecer, o que a gente faz com essa velhice, e agora você fala... Ao mesmo tempo, é concomitante que a gente vive na sociedade com pessoas que têm medo de não envelhecer. E isso é muito louco de pensar, porque, de fato, é um privilégio para muitos. Então, assim, é engraçado que a gente vê como um privilégio, mas é um privilégio assustador para uma parte social aí, né, um núcleo. Um recorte. Um recorte social, isso, um núcleozinho. E para o outro é tipo, eu quero envelhecer, porque se eu não envelhecer... É aquilo que a gente falou, algo deu errado. Algum tipo de vulnerabilidade social que esteja atribuído a isso, né, Manu? Uhum. Eu acho que pegando o gancho da que a Manu falou, essa frase
forte, né? Tem gente que tem medo de não envelhecer. A gente estava falando tanto do medo de envelhecer e esse medo de não envelhecer. Pensando que no Brasil tem um dado muito chocante que é muito falado, acho que precisa ser falado toda hora, que é a cada 23 minutos um jovem negro é morto no país. Então, quantas vidas são tiradas possibilidades de envelhecer, de pensar numa vida aí, enfim, familiar, social, profissional, sendo que essas pessoas nem conseguem chegar aos 30 anos. É surreal isso, assim. A gente está numa estrutura de que aqui é escolhido quem pode viver e quem deve morrer, né, assim. E quem deve morrer é exatamente a população negra, porque a gente está numa sociedade escravocrata, que por mais que teve aí essa libertação dos escravos aí, bem entre aspas, mas que continuou deixando a pessoa negra, né, o homem negro, a mulher negra, à margem. E o quanto que isso, pensando que aí em todas aquelas leis que acompanharam, né, a abolição da escravatura, a lei dos sexagenários, ela liberou, né, pessoas com mais de 60 anos, elas seriam consideradas livres. Mas depois de literalmente morrer de trabalhar com 60 anos, qual que era de viver todas as violências, quais que era essa perspectiva dessa pessoa que agora era liberada com 60 anos? Quem que ia empregar? Quem que ia cuidar delas? Porque os filhos, né, estavam aí, todo mundo sabe, né, que essas mulheres não ficavam com seus filhos, eles eram vendidos. Quem que ia cuidar deles? Com uma saúde já fragilizada. E eu fico pensando como que isso é transmitido, assim, geracionalmente, sabe? Assim, todas essas marcas e como que essas violências vão passando de geração para geração, porque essas pessoas, né, assim, a população negra, ela não tem nem o direito, assim, de elaborar isso. É tão injusto, né, porque a pessoa tem que trabalhar, e às vezes nem consegue trabalhar, né, porque é isso que a gente está falando. Quem que dá trabalho para uma pessoa negra, né? Bom, hoje a gente evoluiu muito nisso, mas assim, se você pensar, a maioria essa semana teve o dia da empregada doméstica, são a maioria mulheres negras que vivem para cuidar de outra família, que não é a família delas. Com que força, com que energia psíquica, física, essa mulher tem que cuidar para cuidar de si e para cuidar da sua família, quando ela tem que quando ela cuida da família de outra. Ainda nessa chave da escravidão, de uma mulher que vive ali para se dedicar a outra família, mas que não é da família. Tem essa coisa, é como se fosse da família. Não, ela não é como se fosse da família. Ela tem família. O que ela precisa ela precisa de ser de direitos, né, de garantias de direitos, né, ela não precisa ser dessa família, ela tem a família dela, e se os direitos dela são preservados, são garantidos, ela pode cuidar da família dela. Enfim, acho que isso tem uma reverberação, assim, geracional, assim, impactante, porque se você também pensar, né, as filhas dessas mulheres que passaram enquanto essa mulher negra tá lá cuidando dos filhos, né, acho que aquele filme Que Horas Ela Volta, que esses dias eu assisti de novo, né? Nossa, é maravilhoso esse filme, com a Regina Casé. Mostra muito isso, né? Assim, o quanto ela se dedicou, o quanto ela cuidou de um outro filho, pra patroa dela lá, branca, tá lá trabalhando, sendo bem sucedida, enquanto a filha dela tava lá, né, sendo cuidada por outras pessoas. Que não tem intimidade, né, com a própria filha. Que não tem intimidade com a própria filha. E fico pensando, né, como é que é ver isso, né, assim, como que é ver sua mãe cuidando de outro filho, de uma outra criança que não é você, né, assim, o impacto, isso estruturalmente, psiquicamente, né. Nossa, Rô, isso que você está falando, eu fiquei pensando naquilo que a gente comentou da questão das gerações, né, do quanto netos e avós às vezes fazem aqueles pactos de transmissão mesmo, como você disse, e se não tem avó, se não tem velhice, logo não tem avô, ou tem uma avó muitas vezes muito nova, que ainda não entrou na velhice, porque isso também é um dado, né, social das meninas que são mães muito novas, o que é transmitido? O que se passa nesse sentido? No sentido de envelhecimento. Parece quase uma coisa utópica, de alguma forma. E, por outro lado, também pensando que também tem o outro lado contraditório, que é grande parte dos velhos do Brasil, das classes sociais mais baixas, são arrimo da família. E aí, né, faz
é um reabuso, é um reuso, porque tem algum benefício social que se ganha aí, né? Porque trabalhou-se a vida inteira, ou trabalhou-se para trabalhar a vida inteira, digamos assim. Aí se consegue, se conquista uma aposentadoria ou algum tipo de direito, e aí a família fica sendo sustentada por essa pessoa que trabalhou a vida inteira ali e que hoje talvez precise ser cuidada. Só que não tem oportunidade para os filhos, para os netos trabalharem, então é um sistema acho que muito enlouquecedor. E aí o velho não pode morrer, né? E entra numa outra lógica, que é tão perversa quanto. Porque, bom, se esse velho tem esse direito e esse velho morre, ferrou a família inteira. Então, acho que quando a gente fala do envelhecimento, a gente fala dos envelhecimentos, né, no Brasil. E acho que isso que a Rô traz é muito forte, muito, muito importante de ser pensado mesmo. E das responsabilidades que cada núcleo, cada recorte social, racial, de gênero tem e quais as atribuições que cada um desses recortes oferece para a gente a pensar, né? A gente está falando num contexto racial, mas existe um contexto de gênero também. Existem outros tantos contextos de tantas outras minorias que a gente não está abarcando nessa conversa, mas que entram no mesmo lugar de provocação. Onde é que estão essas pessoas? Que tipo de demandas elas estão trazendo para a família? Seja de cuidado ou seja de sustento? Porque, bom, a gente está aqui falando de uma forma, uma visão geral, mas e todas essas microvisões e todas essas N tantas possibilidades que acontecem nesses abismos que a gente está falando? Então, é de extrema responsabilidade, né? E oferece até mesmo, a gente estava falando no comecinho do episódio sobre o ideal do envelhecimento, mas que tipo de ideal se tem quando a única preocupação é manter-se vivo para manter, por exemplo, uma família sob o olhar e sob o sustento de uma aposentadoria, por exemplo? Então, lógico que não vai ter tempo, não vai ter espaço para um ideal, vai ter o espaço para aquilo que tem que acontecer. E o acontecer é a vida. Então, assim... É uma questão de sobrevivência, né? Assim. Total. E aí a morte, de novo, a morte não pode ser falada. Já percebeu a quantidade de pessoas, assim, que quando você fala morte, Deus que me livre, vira a boca pra lá, sabe? Mas isso vai acontecer. É muito curioso. A nossa cultura, a gente falou isso no primeiro episódio, né, Manu, sobre luto e lutas. Convido vocês, ouvintes, a dar uma passadinha nesse episódio, que é... É muito curioso como a nossa cultura, a cultura brasileira em si, ela não explora de uma forma como encerramento de vida, né? Como um processo. Um processo e um momento que todo mundo vai viver, né? A gente se oculta disso. E a gente se oculta, minha gente, porque é confortável pra gente se ocultar. Potencialmente, os ouvintes que estão aqui com a gente são pessoas que têm recursos, que trabalham, que fazem o que gostam, às vezes que nem gostam, mas que têm um sustento, e que talvez a gente nunca tenha que viver esse tipo de situação numa extrema vulnerabilidade social. Então nós, né, num contexto privilegiado, aqui fazendo um podcast, né, que tipo de provocação a gente pode fazer para que as pessoas passem a perceber o entorno delas também? Você falou sobre Rubem Alves, Manu, dele perceber a vivência, a afeição das pessoas. Então, o que nós podemos fazer aqui juntos para perceber o outro em larga escala e da forma mais profunda possível? O que esse velho sentado aqui ao meu lado no ônibus carrega como história? Que tipo de preocupação essa pessoa tem? Então não é sobre a gente se colocar numa posição de deixar de pensar em nós mesmos, mas para que a gente tenha espaço também para elaborar esse tipo de conteúdo. Porque se a gente não elabora, a gente se ausenta cada vez mais daquilo que o Estado e a sociedade, estruturalmente falando, convidam a gente o tempo todo a viver. Porque enquanto a gente está ao lado de uma pessoa velha num transporte público, que a gente está sendo impactado numa rede social sobre procedimentos estéticos, harmonização facial, o botox preventivo. Gente, eu acho muito curioso isso, assim. Bom, e não é uma crítica, mas não se sintam ofendidas quem está escutando e fez, enfim, também não sei
e o que vai ser pra mim, mas eu acho muito curioso isso. Esse quase que um high-low, sabe? Daquilo que acontece, a realidade, com aquilo que eu não quero acessar porque é feio demais. Eu acho que, Vi, isso que você tá falando, né? É isso, a gente tá aqui pra elocubrar juntas, né? A gente tá viajando juntas, não é pra trazer resposta, né? De modo algum. Mas é pra provocar, sabe? Eu acho que se trata disso, né? Porque, pelo menos, eu fiquei pensando quando você tava falando, quem será que vai ficar com a gente, né? Nesse episódio? Porque é um episódio espinhoso que a gente tá propondo, né? Tal qual o do luto, né? Quem será que vai aguentar estar aqui com a gente? Mas tomara que essas pessoas que estejam conosco escutando, elas não se sintam provocadas no sentido de ter que responder, mas se sintam provocadas no sentido de sustentar uma questão, né? De aguentar essa reflexão e se perguntando o que eu faço com isso, né? Porque eu tava aqui pensando, né? Porque a gente falou de ideais, de velhos, e fiquei agora, me veio uma fala assim, velho também não é coitado, né? Velho tem história, velho tem narrativa, o que a gente tá falando é que velho é gente, e gente pode ser filha da puta também, então tem velho filho da puta também, tá? Tipo, tem velho otário, porque a pessoa foi otária a vida toda, sabe? Nossa, eu tava pra falar disso há um tempo, assim, porque tem acho isso muito importante. Velha babaca também, né, assim. Cai numa idealização também, né, Rô? Porque tem aquele imaginário social de velho e sabedoria, né, velhice e sabedoria, né. Uhum. E eu escutei isso em algum lugar, acho que foi um grupo de estudos que se envelhece como se vive, né, um tanto assim, né? E trazer essa dimensão de que o velho também que o velho é uma pessoa, um sujeito que né, comporta tudo, é colocar ele como sujeito, né? Não como esse café com leite, agora ele é só bonzinho e legal, né? Assim, bom, um sujeito com todas as suas... ou ele não é. Com todas as suas ambiguidades, né? Com as suas raivas, com seus potenciais, com seus medos, com suas fragilidades, né? Também tem essa coisa... Isso me incomoda muito, assim, né? Tem que abaixar a cabeça, né? Porque o que o velho tá dizendo, né? Assim, bom, a gente precisa escutar, mas por que não pode problematizar uma fala dele, né? Porque quando a gente não problematiza, quando a gente releva, né? Tipo, a gente tá infantilizando aquilo ali, infantilizando. Ou aquela fala, né, Rô? Tipo, não fala porque já é velho, não vai mudar. Cala a boca, como assim? Fala porque é sujeito e até o momento de estar vivo, essa pessoa tem direito e tem possibilidade de aprender algo novo, né? Sim. Que é um desinvestimento também esse lugar do é velho. E se a pessoa quiser, né? Se a pessoa quiser, mas tipo é isso, essa coisa do embate às vezes político, né, que tem aqueles os velhos do Senado, os velhos deputados. É velho, não vai mudar. Cala a boca, vai mudar sim, né? E se não for mudar, a gente vai falar de outra coisa aqui também, sabe? Uma coisa meio assim, de também, é isso, eu acho que o café com leite que a Rô traz é importante, né? Porque o café com leite é aquele que pode ganhar, não perde, né? Ele faz gol, mas ele não perde. É muito engraçado esse lugar, né? E também não é por aí também, então é um cara que também, né, pode ser provocado. Bom, temos aqui muitas pautas, muitos pontos importantes que a gente trouxe. A gente não consegue entrar com muita profundidade e detalhamento em todos eles, mas todos muito importantes. E me parece que desse episódio fica muito a conclusão de que durante o nosso processo em vida, nem sempre a gente vai ter respostas, mas a gente vai ter questionamentos e perguntas. Então, se de alguma forma te tocou essa provocação, fiquem à vontade também. Tem algumas informações na descrição do episódio para que a gente possa continuar esse debate, seja por redes sociais, para que a gente possa também conversar com vocês. Mas eu achei muito bom esse ponto e tem algo que ficou aqui para mim, né? Que não seja nada conclusivo, que o conclusivo seja um organismo vivo para que a gente continue debatendo essas questões, quaisquer que sejam elas, mas de uma forma a gente se colocar também na posição do outro. Não o tempo todo, porque isso também demanda muita energia e não é todo mundo que está na vontade de fazer isso, mas para que a gente possa perceber o outro e perceber os velhos de uma outra maneira.
os velhos como pessoas, independente de pessoas que foram super bacanas durante a vida ou pessoas que, enfim, não foram tão legais em alguns processos, mas ainda assim pessoas, seres humanos. E que todos, espero, todos aqui cheguemos lá de alguma forma e da maneira mais natural possível. Sim, eu gosto muito desse que você falou e que a Manu tinha falado de que, né, nossa intenção não é dar nenhuma resposta, né, até porque não tem, né, mas acho que é de poder, a gente poder se questionar, né, questionar esses padrões, né, que a gente vive, né, desses padrões, né, tipo, em tal idade precisa fazer isso, em tal idade precisa fazer aquilo, isso fica muito pra mim, né, então na velhice você tem que descansar, não, você pode fazer o que você quiser e você, né, é café com leite, você passa, né, assim, eu acho que para mim fica muito isso, né, que o envelhecimento, o processo de envelhecimento é uma reformulação dos ideais, né, de repensar, questionar os ideais, o que a gente tinha como sonho, né, e acho que é isso. Concordo plenamente, acho que estamos aqui para abrir, né, não para fechar, então acho que justamente fazendo menções honrosas, né, aos velhos LGBTQIA+, que renderiam também uma bela de uma discussão, se é que eles têm direito de envelhecer também, né, pegando um pouco do que a Rô ensinou aqui pra gente, e dos velhos que a gente vai poder ser, né, porque é isso, é entender não como uma massa genérica a velhice, mas entender como indivíduos. Acho que fica isso com a gente dessa nossa conversa, né, acho que é disso que se trata. Total. Você falou um ponto super importante e já deixo aqui. Gente, é impressionante. Todos os episódios eu já encerro convidando as pessoas para um novo futuro episódio. Queria muito agradecer a presença de vocês. Foi fundamental para que a gente pudesse abraçar esse assunto de uma forma qualitativa, sabendo da proporção do assunto e de tantas outras nuances que poderiam estar aqui atribuídas, mas a gente ter dado nome a certos processos desse lugar chamado velhice. Então, sou muito grata pela nossa troca. Obrigada e nos vemos numa próxima, em breve. Obrigadão pelo convite, foi um prazer estar com você de novo, Vi, parceiraça da vida, né, super amiga. E a Rô, uma parceira querida também, que eu encontrei um pouco mais tarde, mas que eu espero que siga por perto. Então, obrigada pelos ensinamentos, pelas trocas e que a gente siga envelhecendo juntas. Sim, sim. Nossa, eu amei, gente. Acho que foi um papo de muita qualidade, assim, refletir sobre essas questões, assim. Foi uma honra. Eu gosto muito das trocas com a Manu. Acho que ela traz uma visão muito... Que eu gosto, assim, né, dessas questões do envelhecimento. Ela estuda isso há mais tempo que eu. E vi que também acho que você traz esse neurotiquem, né? Quem é neurótico, né? Também essa coisa do quem é o louco, quem é o velho, né? Também de trazer os nossos medos. E eu entrei nessa coisa do envelhecimento porque eu queria pensar o envelhecimento da minha mãe, mas eu tava pensando no meu também, né? Essa foi a minha entrada, eu acho. Enfim, falei nada com nada aqui. Falou tudo com tudo. Falou tudo com tudo. Mas foi muito legal, assim. Obrigada, Vicky. Obrigada, Manu. Obrigada, meninas. Cosmódromo Estúdio.